Eu vou fazer uma pergunta agora entrando no cenário de ações e vou fazer também para fundos imobiliários. Olhando o cenário de hoje, 3 ações que vocês acreditam que dá, eu não vou falar para aposentar, mas que dá para levar para o longo prazo com mais confiança. Sintam-se à vontade de responder, depois eu vou perguntar de fundos imobiliários também. Eu vou falar duas, você fala uma. Posso? Tá, vai lá. A sua pergunta, ela é baseada na premissa de que a ação deveria ser para aposentadoria. Eu imagino aí que você deve ter seus 40 anos. Sim. E então é algo que tem que estar, sei lá, vivo daqui 25 anos, né? Sim. Então, que tipo de empresa provavelmente vai existir daqui 25 anos? Primeiro, uma empresa que tem um balanço forte hoje, né? Se a empresa tem fragilidade no balanço, é difícil dela sobreviver até lá. Empresas com histórico de lucratividade, empresas que tenham uma certa previsibilidade, que novos entrantes, principalmente aquelas empresas disruptoras, né, novas tecnologias, não vão entrar nesse segmento. E quais empresas eu acredito que têm este perfil, né? Balanço forte, histórico de lucratividade, não vejo novos entrantes tecnológicos disruptando esse setor. Vou falar aqui 2. Eu acho que o setor bancário, ali, de certa forma, ele foi... teve novos entrantes nos últimos anos, mas os market shares eles já estão se acomodando, né? As empresas de... como é que se fala? Fintechs e tal, conseguiram um market share relevante, mas acho que já está se acomodando os market shares dessas empresas. Teve também a entrada da XP, do BTG no mercado de investimentos. Então, eu acho que os bancos hoje perderam um pouco do brilho que tinham no passado, mas não acho que vão deteriorar muito mais do que já teve de deterioração. Então, acho que eles foram competentes em acompanhar. Alguns sim, outros menos, né? Mas um que foi muito competente e que atua em alguns nichos que a tecnologia, por uma série de motivos, não é disruptive, não é disruptiva, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem diversas linhas de negócio que atendem a alguns públicos específicos. Então, por exemplo, o agronegócio, por conta da capilaridade dele e da própria relação com o poder público, ele é um dos grandes distribuidores do Plano Safra, né? Não vejo os bancos novos e tal sequer querendo entrar. Alguns deles não tem nem empresas, não aceitam nem empresas, né? O Nubank, até onde eu sei, não tem Nubank empresas. Então, é muito difícil para ele penetrar nesse segmento que origina muito cliente para o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil acabou de soltar resultado essa semana, tem todas essas características, um balanço forte, bastante rentável, bastante eficiente, é um dos maiores índices de eficiência do mundo, né? A gente, às vezes, associa empresas estatais com menos eficiência. O Banco do Brasil, ele consegue se destacar em nível mundial. É verdade que tem algumas linhas de receita que ajudam eles, né? Então, eles têm o Plano Safra, que eles distribuem, isso ajuda a fazer muito cross-sell para esse segmento. Eles têm algumas outras linhas de negócios ligadas ao poder público, como gestão de fundos de municípios e estados. Tem também a questão dos depósitos judiciais. Isso ajuda a trazer uma receita que melhora o índice de eficiência. Mas mesmo desconsiderando essas linhas, ainda é um banco bastante eficiente e está barato. Eu acredito que vai existir na sua aposentadoria esse banco ainda, né? Daqui 25 anos, se existiu nos últimos 200 anos, é muito provável que vai existir nos próximos 25 anos e hoje já está pagando um bom dividendo para quem comprar hoje. Outra empresa que eu também acredito que vai existir daqui 25 anos é a Vale. A Vale produz minério de ferro, que é usado na produção de aço, e eu não vejo um novo material para substituir o aço. O aço ele é muito usado na vida moderna, né? Vai na linha branca, que é geladeira, fogão, vai em automóvel, vai na construção civil, vai na infraestrutura. Independente se o automóvel é elétrico, é a combustão, se é autônomo, se é um carro autônomo. É o material mais barato. Tem alguns carros que usam mais alumínio e tal, mas são carros que são mais caros, né? Para a grande massa, que é o grande mercado consumidor do mundo, ainda são carros com mais uso de aço. Enfim, enquanto a Ásia se urbaniza, a África também vai se urbanizar, as pessoas vão continuar consumindo tudo isso. E a Vale é hoje a empresa mais competitiva na produção de minério de ferro. Tem reservas enormes, são décadas e décadas de reservas não só grandes, como de altíssima qualidade, de pureza do minério. Então, eu
desconfio que se as pessoas continuarem consumindo aço nos próximos 25 anos, provavelmente a Vale vai estar fornecendo o minério de ferro que é necessário para o aço. E hoje também já é uma empresa que está pagando excelentes dividendos e fazendo recompras. A Vale recomprou cerca de 20% das ações nos últimos 2, 3 anos. É muito dinheiro. E isso significa que se você era um acionista lá atrás e não vendeu as suas ações, a sua participação na empresa ela aumentou. Então, a Vale tem pago não só dividendos, como também feito um programa de recompras que eu acredito que vai adicionar valor, porque as ações, na minha opinião, estão baratas. Deixei uma aí para você, Vitor. Uma terceira. O meu top 1 é Banco do Brasil. Pelo histórico do Brasil enfim. Mas a terceira, eu vou adicionar... Você falou de longo prazo. Eu acredito muito no agro brasileiro no longo prazo. Mas eu vou adicionar aqui uma empresa que é um small cap. Então, ela tem um pouco mais de risco. Mesmo assim, a gente tem confiança de que ela estará viva nos próximos 25 anos. Tem 3 tentos, mas eu queria falar mais de Boa Safra Sementes. Produtor de semente, não só de soja, né? Ela faz soja, milho, sorgo, trigo, feijão e forrageira, que é capim, né? Braquiária. Ela está se diversificando, não para fazer outras coisas no agro, mas para fazer outros tipos de semente, outras culturas. Então, ela diversifica, mas fica como especialista em sementes. Isso é bom, manter o foco da empresa. Ela, como sementeira, com acesso ao mercado de capitais, os competidores são competidores normalmente locais, pequenos, sem governança, sem acesso, com custo de capital mais elevado. Ela conseguiu se organizar de uma forma que ela tem um custo de capital muito mais baixo que os concorrentes e ela consegue vender as sementes com prazo sem colocar muito de taxa de juros embutido no preço. Porque todo mundo sabe que não existe 12 vezes sem juros, né? Uhum. O custo financeiro está dentro da operação. Então, sempre quando você compra alguma coisa a prazo, o custo do dinheiro está ali dentro. Então, quando ela tem um custo do dinheiro menor que o concorrente, ela consegue vender no preço final e em volume melhor do que o concorrente. Uma evidência disso é que no Mato Grosso, no último ano, de 33 mil bags novos vendidos, o mercado lá cresceu 33 mil bags. 29 mil foram vendidos pela Boa Safra. Então, o ganho de market share que essa empresa está tendo em relação aos outros é muito forte, muito forte. E por isso, a gente vê, ela está tentando fazer alguns M&As, né, que é um crescimento inorgânico, mas também está crescendo organicamente, está abrindo novas frentes, novos centros de distribuição, novas unidades de beneficiamento de semente, nessas praças importantes, por exemplo, Sorriso, Primavera do Leste e outros lugares, que ela é uma empresa de Goiás. Quem é de Goiás fala do Goiás, é uma empresa do Goiás, que atua muito ali no Mato Piba, mas está crescendo no Mato Grosso recentemente. Enfim, o agro brasileiro é um negócio que não dá para estar no Brasil e não investir no agro, né? O agro carregou o país nas costas nos últimos anos, tem condição de continuar carregando nas costas. E investir em ações aqui, sem ter o agro na carteira, eu acho que falta alguma coisa. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande em relação ao resto do mundo no agro e também na mineração, na Vale, que o Thiago já falou. Então, se tiver uma baixa no setor de minério, as outras mineradoras vão quebrar e a Vale vai ser a última a quebrar, porque ela tem uma vantagem de custo absurda. E o agro brasileiro igual. Assim, se eventualmente estiver sobrando comida no mundo, já pensou que sonho que é isso? Todo mundo se alimentar e sobrar comida? Né? Acho que está longe, infelizmente isso está longe de acontecer, mas quem tem vantagem de custo e produtividade alta é o Brasil. Então, o último país a quebrar vai ser o Brasil. Vai ser, em qualquer negócio, o último player a quebrar em qualquer negócio é o mais eficiente. Enquanto é vacas gordas, todo mundo faz. O cara, sei lá, se a soja bater R$1.000, vão plantar soja aqui no rooftop, entendeu? Porque... Mas aqui, com certeza, não é mais eficiente que o Mato Grosso. Por esse motivo, eu falei, poxa, Vitor, você está falando de uma carteira previdenciária, você está botando uma small cap? Mas ela tem vantagens competitivas muito grandes que a gente vê que é muito sólido para elas viver os próximos 25 anos. Muitos especialistas que vêm aqui, eles comentam, né, que muitas vezes eles olham o custo, né? Porque a questão
de bater a receita é importante, mas num cenário difícil e que a gente está passando por um cenário econômico complicado, ou para a empresa especificamente falando, o custo é um grande diferencial. Agora, a única coisa que você administra, né? O preço é o mercado que dá. O preço do produto é o mercado que dá. O que você consegue administrar é o custo. E quando as coisas voltarem ao normal, o cara que tem a empresa que tem o menor custo, ela vai sair na frente, né? Exato. Agora, vocês não citaram o Banco Itaú. Geralmente, muitos especialistas que vêm aqui, eles falam do Banco Itaú. O que vocês pensam do Banco Itaú? Eu gosto muito, acompanho o banco como analista faz 20 anos. E eu sempre preferi a Itaúsa pelo desconto, né? Hoje você compra uma ação da Itaúsa e basicamente ganha outros negócios de graça por conta do desconto de holding, que hoje é por volta aí dos 20%, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então eu prefiro a Itaúsa, mas na prática é comprar Itaú e ganhar esses outros negócios adjacentes meio que de graça. Eu acredito que o Itaú tem um mérito muito grande de conseguir se manter muito competitivo, né? Soltou um balanço recentemente com um ROI enorme, enfrentando várias adversidades ao longo dos últimos 10 anos. Então, teve a entrada dos bancos digitais, que eu acho que o Bradesco sofreu mais do que o Itaú. Teve a entrada da XP e do BTG no mercado de investimentos. Num primeiro momento, ele sofreu, e num segundo momento, ele se modernizou e fez uma série de estratégias para reter os clientes na parte de investimentos. E nem se fala das crises de crédito no Brasil, né? No ambiente macroeconômico do Brasil, que é desafiador. E os outros bancos grandes me parecem que souberam administrar de maneira menos competente que o Itaú essas questões macroeconômicas do Brasil. Então, os últimos 10 anos teve várias mudanças aí tecnológicas, regulatórias no ambiente bancário, e o Itaú continua entregando um ROI ali acima de 20%, até um pouquinho mais do que isso. Eu acho que isso aí é fruto do mérito da gestão, que merece, assim, os parabéns. Agora, você perguntou por que eu não falei do Itaú. Eu acredito que ele já é um banco mais bem precificado, né? O Banco do Brasil tem um ROI muito próximo e é metade do múltiplo. Então, a minha preferência pelo Banco do Brasil é por conta do preço. Margem de segurança, né? A margem de segurança que se tem. Faz sentido. Os dividendos também. Tá, um outro mérito do Itaú aqui, ele soube se adaptar. Quando a XP incomodava, ele teve a cabeça de ir lá e se aproximar e comprar metade da XP. E depois vender com baita lucro, né? E aí o Banco Central não deixou comprar a outra metade, que ele tinha a opção de. Ele vendeu outra metade, exerceu e tirou, fez um spin-off, né, uma cisão, entregou as ações. Tem um monte de gente que tinha Itaú na carteira, acordou com XPBR 31, né? Que é isso, né? Porque o cara, não, eu não quero ter esse negócio aqui, mas ele não deixou o benefício econômico na mesa, ele não deixou o dinheiro na mesa. Ele falou, exerceu, entregou para o acionista e seguiu o jogo. Então, essa capacidade, fez o Ion, Então, essa capacidade do Itaú de entender o mercado, inovar, quebrar algumas barreiras. Eu trabalhei em banco, sempre na área de investimentos, mas dentro de uma instituição financeira, então você consegue enxergar como é que é o comportamento. Assim, tarifa de banco era um negócio muito importante. Hoje não existe tarifa de banco. Esquece. Quanto PJ ainda tem, mas quanto a pessoa física, ninguém paga tarifa, não. Acabou. Não, ou você me isenta a tarifa ou vai para outro banco. Então, e eram linhas de receita importantes. Tarifa de conta, acabou. TED, acabou. Com Pix, né? Acabou. Então, e os bancos tiveram a grande competência de se adaptar e continuar rentáveis. Vamos voltar um pouquinho. Na década de 80, a inflação era muito alta. Então, chegava a dar 3% ao dia. A aplicação financeira no Tesouro Direto, entre aspas, aqui, o CDB, era o overnight, era 3% ao dia. Quando acabou a inflação, um monte de banco olhou para a cara do outro e falou, o que nós vamos fazer da vida? E muitos bancos quebraram, privados e públicos. Década de 90 foi um desastre, porque os bancos falaram, o que eu vou fazer? Então, teve uma disrupção e a indústria se transformou. A gente teve muitos eventos recentes de inovação, de disrupção na indústria bancária e a maioria dos bancos passou muito bem por isso, conseguiu inovar, conseguiu sobreviver mantendo um índice de rentabilidade muito elevado
e bastante mérito. Acho que o Itaú tem um grande mérito nisso, mas como o Thiago falou, na hora de você investir, o preço importa. Então, se é muito bom, se o ativo é muito bom, mas se você está pagando um preço com uma margem de segurança menor, é melhor você pegar um outro ativo também com qualidade, mas com a margem de segurança maior.